Veja só como é que está hoje nas congregações. Funciona dessa forma. Não falo com todas, mas a maioria está dessa forma. Algumas ainda pregam sobre a sã doutrina, ainda prega sobre o pecado da vaidade, sobre o pecado da roupa, né, devassa. Mas tem muitas que já ninguém pode mais nem pregar. Entra culto, sai culto de doutrina. Nem em culto de doutrina é pregado mais isso. A gente não vê mais isso dentro das igrejas hoje, dentro das congregações, melhor dizendo. Os pastores, os dirigentes, né, os diáconos, às vezes, até a dirigente do circo de oração, às vezes convida um pregador ou uma pregadora para ir pregar na congregação. E tem alguns que até diz assim, é para pregar sobre isso, isso e isso, né? Mas tem alguns que não diz, né? Deixa o pregador à vontade para pregar. E quando aparece um pregador ou uma pregadora que prega contra a vaidade, contra a devassidão, contra o pecado, pode contar na certa que aquele pregador ou aquela pregadora não vai mais ter a oportunidade de pregar nessa igreja. Porque hoje em dia a gente não vê mais pregação sobre isso, nem doutrina, nada. Está liberal. Está totalmente liberal. Nas Assembleias de Deus, em todas as igrejas está liberal. É certo que são pouquíssimas, né? Mas eu ainda não encontrei. Eu preciso ainda encontrar uma igreja que pregue contra esses tipos de pecado. Ou seja, maquiagem, cílio postiço, né? Batom, tirar a sobrancelha, blanche, brinco, cordão, pulseira, unha postiça, que agora tá muito esses desenhos que as irmãs fazem na unha, né? Florzinha. Então, bota até umas pérolazinhas para ficar brilhando. E tá uma coisa liberal. O pecado tá liberal geral. Sem falar, né, de outras práticas de pecado, né? Eu tô aqui só falando apenas dessas práticas aqui, mas sendo que tem outras e outras, né? Sem falar da língua, da fofoca, da contenda e assim por diante. Mas o que eu tô nesse momento falando aqui é a respeito desse detalhe, dessas vaidades, né? E aí das vestes, né, irmã, que às vezes é com o busto assim quase todo parecendo aqui, né, busto, sainha costinha, que quando se senta tem que tapar, e elas tapam com a blíbia, né, coisa que a blíbia é sagrada. A blíbia não é remendo de saia, mas elas fazem de remendo, né, uma falta de respeito, falta de caráter, falta de pudor e de temor a Deus. Aí usam umas roupas mesmo, sabe? Tem umas que usam roupa que aparece até o fio dental que elas usam. A gente vê a marca direitinho do fio dental. Coisa mais ridícula do mundo, né? Então isso é devassidão, isso é depravação. E isso se dá a mulher devassa, né? Tá se comportando como uma mulher devassa. E aí quando tá na igreja de um jeito, quando tá lá fora ainda é pior. Às vezes anda com calça leg, shortinho. E a calça leg é com blusa curta, que aparece todo detalhe, tudo. Aí o pecador, coitado, precisando de uma palavra para ser liberto, precisando de ser evangelizado, precisando de alguém chegar para ele pregar a palavra. Aí a irmã, entre aspas, passa, né, toda maquiada, toda daquele jeito, né? Aí o homem olha ela, né, com aquele tipo de veste,
Aí o pecador, tadinho, vai tomar gosto, vai desejar, vai pecar, e aí ela vai fazer o coitado pecar mais ainda, em vez de estar levando a palavra de Deus e ser exemplo. Está sendo um mau exemplo, mau testemunho. E aí, se a pessoa for pregar, aí eles não dão mais oportunidade não, porque senão tá falando com a mulher do pastor, com a mulher do dirigente, com a irmã do círculo de oração, com as irmãs dizimistas, e assim não pode mais pregar, tem que deixar, já é liberal. A pessoa que for pregar é antiquadro, é quadrado, isso não salva. A tua conduta espiritual e a tua conduta aparente também ela leva à salvação. Porque nós devemos ser espelho. Aí hoje em dia a gente vê as irmãs, não sabe nem se é crente ou se não é, não sabe se é evangélico ou se não é, porque a aparência desclassifica totalmente e a pessoa até diz, não, essa daí não é crente, essa daí não é convertida, né? Não sabe nem o que ela é na verdade. Então isso é escândalo, Então não pode mais se pregar. Não pode. Uma certa feita eu fui pregar numa igreja e lá eu não sabia, né, que eu ia pregar e comecei a orar, Jesus, o que eu prego. Cheguei lá, Deus me deu ali lá em uma passagem lá em Coríntios falando sobre o pecado na igreja. E eu fui pregando sobre veste, calça, tudo e tal. Meu Deus, nunca mais eles me chamaram para pregar. Depois ainda foi um dia de domingo lá, eu escutando, foi falar no povo. Tá, porque tem gente que sobe aqui para falar sobre usos e costumes, pregar sobre usos e costumes, e veste não sei o quê. Quem quiser pregar sobre isso, que procure colocar uma igreja e tomar conta, e lá pode pregar o que quiser, mas aqui não pode pregar sobre isso. E aqui eu dizendo aqui para vocês que essa igreja e esse pastor não durou muito. Não durou. Com menos de 3 meses, a igreja fechou e ele estava no mundo com a mulher, bebendo, fumando. Por quê? Porque não vive de acordo com a palavra de Deus. Vive de qualquer jeito. Então é algo que não se afirma, né? A gente tem que viver de acordo com a palavra para que aquilo, né, tenha base, para que a igreja tenha base, para que a igreja tenha crescimento, para que haja cura, para que haja renovo, para que haja batismo com o Espírito Santo. Hoje em dia você não vê mais nenhuma alma, você entra mês, entra ano, sai ano, e você não vê uma salvação de almas nas igrejas, nos templos hoje em dia, você não vê. Pastor faz convite, né, mas não aparece uma alma sequer ganha para Jesus. Não. É coisa muito difícil hoje em dia. Antigamente a gente via as pessoas indo na frente, era 2, 3 aceitando a Jesus, todo culto era difícil não ter uma alma para Jesus. Hoje em dia, entra ano, sai ano, como eu já falei, entra mês, sai mês, não tem uma alma para Jesus. Por quê? Precisa dizer mais alguma coisa? Não precisa. Aí não tem batismo com o Espírito Santo, a gente vê só movimento, é gente mostrando que tá cheio, na verdade a gente não vê renovo, batismo com o Espírito Santo, curas divinas ali na hora, a pessoa sendo curada, né? Jesus renovando, a gente não vê mais essa situação, a gente vê mais coisas aparentemente, só aparência, né? Pessoas mostrando que tá cheio sem nem tá, na verdade. Porque é difícil acreditar alguém que tá cheio da presença de Deus de todo jeito, de qualquer jeito. Não. Isso aí não entra não. Então, é desse jeito que tá funcionando hoje em dia as coisas nos templos, né? E aí não tem como prosperar, não tem como progredir. Aquela igreja vai estar cheia, mas e aí?
As almas vão se perder, em vez de ganhar almas para Jesus, vão se perder, porque se morrer daquele jeito, Jesus voltar, a pessoa tiver daquele jeito, né? Tanto vai prestar conta no juízo final o pastor, o dirigente, o diácono, a dirigente de oração, como também aqueles que estão vivendo daquela forma, né? Então é isso aí, é desse jeito, e a gente não deve se escandalizar com isso, né? Devemos fazer a nossa parte, fazer a vontade de Deus, e quem não quiser fazer a sua, que não faça. Mas a gente tem que falar o que realmente está acontecendo, é isso aí. Temos que fazer esse comentário, porque infelizmente é assim que está hoje em dia nas congregações. Então, beijo a todos, até o próximo vídeo, se assim Deus quiser. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, para que você possa lá poder ouvir outros vídeos, outras mensagens edificantes para a sua vida.